stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're all together lovely, all together. Olá, tudo bem com você, com a sua família? Estamos juntos aqui para termos mais uma quarta diferente porque ela traz a vida em Jesus, a vida no nosso Cristo. Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. Obrigado por estar nos acompanhando aí, por prestigiar, por divulgar, por repartir esse trabalho que a gente faz com muito carinho para você. Conforme eu comentei em algumas quartas-feiras passadas, queria abordar um assunto que é bastante interessante, porque faz muito assim referência a como nós, seres humanos, trabalhamos as coisas que para nós são importantes na nossa vida, né? Então, se você perguntar, por exemplo, a um jovem que não é casado, o que é importante para a vida dele? Talvez ele vai dizer que é o estudo, que é se ver bem no trabalho, né? Se você já perguntar para um jovem, mas que casou, tem ele e a esposa, ele vai dizer que é conquistar uma moradia própria, um imóvel, conquistar um carro melhor, viajar com a sua esposa. Se você for perguntar para um casal que agora já tem filhos, ele vai dizer que agora o que é importante para a vida dele são os filhos, não é? Se você perguntar para um casal já idoso, já que vivem ali já há muitos anos juntos, ele vai falar para você que o importante para eles é ter um final de vida razoável, um final de vida condizente, humano. Então perceba que as nossas prioridades, elas determinam para nós o que é mais ou menos importante. Isso não significa dizer, por exemplo, que para aquele casal idoso não é importante ainda ele conquistar alguma coisa material na vida, né? Quem sabe comprar um carro melhor, quem sabe fazer uma viagem que sempre quiseram fazer. Então veja, mas naquele momento o mais importante para eles, o prioritário para eles é ter um final de vida melhor, um final de vida mais humano, mais condizente com aquilo que é possível a eles. Dentro disso, eu quero agora trazer para o campo espiritual, trazer para o nosso meio de trabalho. Qual é o nosso meio de trabalho? Nosso meio de trabalho, o nosso linguajar é um linguajar espiritual. Então nós falamos de coisas, muitas vezes, que a maioria das pessoas não falam. Nós falamos de fé, nós falamos de confiança em Deus, nós falamos de missão, fazermos a missão, né? Nós falamos em fazermos alguma coisa em prol do próximo, em amar, em perdoar, coisas que não fazem parte do linguajar das pessoas comuns, no dia a dia dessas pessoas, né? Então, nesse contexto, nós temos algumas coisas que estão na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós temos o estudo da Bíblia, a consulta da Bíblia, a importância da consulta da Bíblia. Nós temos a importância de falarmos com Deus, de trocarmos palavras com Deus, e isso nós chamamos de oração. Nós chamamos da importância da comunhão. O que é a comunhão? É a reunião das pessoas que têm o mesmo credo, que creem na mesma coisa, que professam o mesmo credo, ou seja, que acreditam no mesmo Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. São as igrejas cristãs, que têm esse tipo de segmento, costumes diferentes, modos operantes diferentes, mas elas têm este mesmo tipo de visão. Qual a visão? De servir o Cristo, crer no Cristo único e exclusivamente como Senhor e Salvador das suas vidas. Temos a questão da contribuição, não é? Por que a contribuição? Porque a igreja, por exemplo, com um organismo vivo, ela precisa da contribuição, não é verdade? Então alguém pode dizer, não, o mais importante disso é a oração. O mais importante é a oração. Realmente,
Jesus, inclusive, ensina a orar. Quando você for orar, seja como os hipócritas, como os publicanos, como os fariseus. Oh, Deus, eu oro tantas horas, eu faço isso, eu dou ou no caso da contribuição, né? Eu dou oferta, eu dou dízimo, eu dou mais do que aquele pobre desgraçado que está ali. Então, Jesus, ele ensina parâmetros para a nossa vida. Ele ensina sobre a oração. O apóstolo São Paulo diz, numa das suas cartas aos Tessalonicenses, orem sem parar, orai sem cessar, orem sempre. O apóstolo São Pedro nos ensina a vigilância da oração, não é? Jesus fala sobre o jejum, a importância do jejum. Jesus fala sobre a importância da vigilância para os últimos tempos. Temos até meditado isso em algumas reflexões que estão sendo agora repartidas no mês de maio. E aí você pega e fala, o mais importante de tudo isso é a oração. Então, muito bem, vamos pegar um exemplo. Uma igreja está orando, uma igreja tem o seu aluguel, tem as suas manutenções, não sustenta ministro, não tem um pastor ou uma pessoa que depende dela, mas tem lá o seu aluguelzinho, as suas despesas com limpeza, com uma pessoa que faz a limpeza, com os produtos de limpeza, com a energia elétrica, com a despesa de água e esgoto, com a despesa de internet. Então, o mais importante é a oração. Então ela ora de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Senhor, manda provisão. Senhor, manda provisão. Mas se alguém não meter a mão no bolso e contribuir, você vai ficar orando quanto você quiser até ser despejado daquele lugar. Você vai ficar orando quanto tempo você quiser até a energia elétrica ser cortada pela agência responsável. Você vai ficar orando quantas vezes você quiser até o seu encanamento lá ser lacrado pela Sabesp, a água lacrada. Então, mas eu tenho que orar. Lógico, veja, nós estamos aqui colocando, e eu vou chegar no ponto final daqui a pouco, o que é mais importante? A oração é mais importante que a contribuição? Nesse caso que eu estou colocando, você fala, então, eu só vou contribuir. Não, você tem que contribuir, você tem que pôr a mão no bolso, mas você tem que continuar orando. Então vamos orar e contribuir. Sim, como você vai levar o evangelho? Como você vai crescer? Você precisa do ensino bíblico. Então o ensino bíblico é mais importante? Talvez, se nós fôssemos levar a grosso modo, seria o mais importante. Por quê? Onde você aprende a orar, onde você aprende a contribuir, onde você aprende a fazer um jejum, onde você aprende o que é comunhão, onde você aprende todas as coisas, é no ensino bíblico, no estudo bíblico. Não é ler Bíblia. Ler Bíblia qualquer um lê, mas é estudar a Bíblia, não é? E estudar a Bíblia é você estudar para colocar em prática. Não é uma teoria. Eu não canso de dizer aqui. A Bíblia é como uma matemática. Matemática, você pega, faz a conta e você vive isso no seu dia a dia. No seu dia a dia você está fazendo conta. Você olha um relógio, você está fazendo conta, não é? Então, o estudo bíblico, talvez, se nós fôssemos levar a fundo, seria o mais importante de todas as coisas. Mas eu quero aqui salientar uma questão que eu venho falando há muito tempo. Equilíbrio. Equilíbrio. O corpo físico, ele necessita de equilíbrio. Ele não necessita só do intelecto. Ele necessita do exercício físico. Ele não necessita só da proteína. Ele necessita de carboidrato. Ele necessita de sais minerais. Ele necessita de vitaminas. Então isso é o quê? O equilíbrio. O equilíbrio. Nós necessitamos de um equilíbrio. O que eu percebo, 63 anos de idade, 63 e alguns meses, vivendo sempre em meio à igreja, ao que diz respeito à igreja, ao chamado mundo espiritual. O que eu percebo? Exageros. Tenho falado muito sobre isso. Exageros que levam a igreja a rachar, levam a igreja a divisões, levam as igrejas a heresias. Olha quantas heresias nós temos hoje, não é? Quantas heresias nós temos hoje? Pessoas que dizem, se você não dá a contribuição, se você não der, Deus não vai te abençoar. Não, estude a Bíblia, não tem isso lá. Se você não for fiel a Deus, se você não cumprir os seus compromissos, Deus vai te castigar com doença. Não está escrito isso lá. Você pode procurar sentar comigo, você acha o texto, não é? Ou você vai achar pretexto. Ou você vai achar um pretexto, como alguns dizem assim, olha a amizade de Jonatas e Davi, lá no Antigo Testamento, é um caso de homossexualismo. Não é verdade? Muitas pessoas usam hoje esse argumento. Quando você estuda a Bíblia, você vê que ali é um caso de amizade.
Porque Davi tinha as suas mulheres, teve as suas mulheres, Jonatas teve a sua família, não é verdade? Então ali é um caso de amizade, um caso de compromisso, que para nós hoje em dia é quase incompreensível, não é verdade? Porque hoje nós estamos acostumados com Judas. Anda comigo, come comigo, vê os milagres, mas no final vai e trai. Nós estamos acostumados com Judas. Então nós não entendemos uma amizade assim. Vê os milagres acontecendo e lá na frente vai e trai. No caso, estou falando comigo não, né? Mas com o Cristo. Comeu comigo, fez parte do meu grupo, viu os milagres, ouviu os meus ensinamentos, mas lá na frente me traiu. Não é verdade? Então, o equilíbrio, tudo é importante. A oração é fundamental. A oração é comunicação. Como é que você quer crer, acreditar, ensinar, falar sobre um Deus vivo, se você não conversa com o seu Cristo, com o seu Senhor, com o seu Salvador, com o seu Deus vivo, que é o seu Cristo? Não é verdade? Então você tem uma comunicação com Ele. E a oração ela pode ser silenciosa, ela pode ser uma voz audível, ela pode ser um clamor, muitas pessoas orando, ela pode ser lá no seu quartinho, ela pode ser num grupo, não tem hora, não é determinada pelo valor. Eu oro 20 horas por dia. E daí? Não é? É como o hipócrita que eu acabei de citar aí no início desse Quarta Convida. Eu oro muito, eu dou muito dinheiro. É o hipócrita. A oração mais importante é aquela que Jesus fala. Vai lá no teu quarto, vai lá no teu aposento, vai lá no banheiro, no quintal, sei lá onde, qualquer lugar. O que Jesus quis dizer ali é, vai em secreto, vai onde só Deus está te vendo. E ora ali, é você e Deus, é comunhão. A oração, ela é comunhão também. Eu digo que o meu pai e minha mãe, quando eu era garotão, o simples fato deles olharem para mim, já entendia o que eles estavam falando. Não se expressava em palavras, é olhar. Opa, não está aprovando. Opa, está gostando, não está gostando. Não é? Meu pai falava que o meu avô era pior ainda. Meu avô, do jeito dele se mexer, eles já sabiam que alguma coisa não ia dar certo. Não é verdade? Então, a oração é uma comunicação. Você precisa comer. Aliás, você precisa orar, você precisa se comunicar. E você precisa comer. E a leitura da Bíblia é a comida, é a sua alimentação. Então, leitura da palavra, oração, comunhão, contribuição, participação, fazer parte da missão, tudo isso é importante. E você faz um tempero de tudo isso, né? Você faz uma salada com tudo isso para fazer um prato que vai te alimentar, que vai levar você a caminhar nessa vida. E nesse prato saboroso tem a oração, tem a contribuição, tem a parte do estudo da palavra, da sua visão da palavra, do seu compromisso com a palavra, aplicar a palavra através da missão, do seu trabalho, do seu esforço, não é verdade? Até o esforço, ele é importante. Tem gente que quer ficar sentado esperando cair maná do céu. Não é assim, não é assim. Enquanto eu gravo isso, nós estamos vivendo uma crise aqui no Brasil, no nosso sul. Nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando lá uma tragédia que não dá nem para traduzir. Então eles estão orando lá para as águas baixar. E deixa o povo lá morrendo afogado, o gado morrendo afogado. Estamos orando, não é verdade? O pessoal aqui está orando. Nós estamos orando de São Paulo, da Bahia, de Minas Gerais. Ou nós estamos orando e agindo. Agindo como? Mandando água potável, mandando cobertor, mandando roupa para crianças, fralda para as crianças. Lá o pessoal está fazendo como? Orando? Não, eles estão agindo. Subindo em botes, subindo em jet ski, subindo em barcos para socorrer pessoas, para buscar animais, para tentar trazer o gado para um lugar mais seguro. Oração e ação. Então eles estão colocando em prática a palavra. Não estão só lendo a palavra, eles estão colocando em prática a palavra. Então é aí que eu digo que não tem o que é mais, o que é menos importante. Tudo é importante. O que eu preciso? Entender que tenho que fazer essa salada que eu citei um pouco antes. Eu tenho que colocar tudo isso, fazer isso prato, um prato que eu possa saborear. Que prato? Com a leitura da palavra, com a minha missão, com o meu amor ao próximo, com o meu perdão, com a minha oração, não é? Então, por que eu estou gravando isso? Porque isso tem sido uma constante, às vezes na conversa que a gente tem até com pastores, não é verdade? A igreja tem que orar, sem dúvida nenhuma. A igreja tem que fazer a missão, sem dúvida nenhuma. O povo tem que estudar a Bíblia, sem dúvida nenhuma. O povo tem que contribuir, sem dúvida nenhuma.
Ah, o povo tem que ter fé, sem dúvida nenhuma. O povo tem que confiar em Deus, sem dúvida nenhuma. Então perceba, tudo é importante. Então a pessoa às vezes fala, a igreja não ora, mas a igreja contribui. Olha os missionários lá no campo, você ora por eles? Olha os missionários aqui no sertão do Brasil, você ora por eles? A sua oração é suficiente? Ou você tem que orar e contribuir? Ou você tem que somar isso a uma coisa a outra? Então são os exemplos que eu estou dando para você. Uma vez um missionário falou, pastor, a oração é importante, a oração nos mantém em pé, mas eu também preciso da comida no prato. Porque a oração me mantém em pé, espiritualmente falando, mas a comida no prato me mantém em pé, fisicamente falando. Não é verdade? Então, eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui. Eu não quero usar de falsa modéstia. É difícil você ouvir uma coisa dessa hoje em dia. Isso que eu estou passando para você, você pode fustigar a internet, aí você vê um monte de lixo, um monte de porcaria. Às vezes alguns irmãos passam, assiste esse vídeo e tal, falam, não vou assistir. E até coisa boa. Por quê? Porque serve para outros, para mim não. Alguém me ensinando a orar, eu não vou assistir. Alguém me falando, esses dias uma irmã passou um vídeo sobre um debate sobre o homossexualismo. Eu sei bem o que é o homossexualismo. Eu sei separar quem é o homossexual do homossexualismo. Eu sei separar a prática da pessoa. Eu não ataco a pessoa, eu aprendi isso na Escritura. Não é? As práticas erradas, elas têm que ser condenadas, mas a pessoa, ela tem que ser amada. Então eu não preciso assistir um negócio desse. Eu preciso assistir uma outra coisa. Eu preciso assistir um debate que me ensina quais são as diferenças nas religiões. Eu preciso assistir um debate onde me ensina que eu não tenho que ter ódio da pessoa porque ela é islâmica. Eu não tenho que ter ódio da pessoa porque ela é católica. Eu não tenho que ter ódio da pessoa porque ela é espírita. Pelo contrário, eu tenho que entender o que leva ela a certas práticas e mostrar para ela, olha, o que eu creio na Bíblia é assim. Será que você não está fazendo fora da Bíblia? Se você também tem a Bíblia, se você também crê a Bíblia, não é melhor você estudar para saber que práticas você pode mudar? É assim, é com amor, é com aproximação. Não é? Então o que eu estou falando aqui, você não vai ouvir em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque isso aqui não enche barriga das pessoas. Isso aqui não dá ibope para as pessoas. Pelo contrário, isso aqui faz você tirar as teias de aranha, desapertar os parafusinhos que estão aqui, travando a sua mente legalista, a sua mente de condenação, a sua mente de pessoa que está sempre apontando o dedo. Vai abrir um pouco a sua mente para que você possa trabalhar a sua mente com equilíbrio. E com equilíbrio você poder trabalhar a questão do Evangelho. Então faça essa salada que eu disse aqui. Ponha lá na salada, no seu tempero, põe um pouquinho de cada coisa. A oração, a contribuição, a fé, a confiança, o estudo bíblico, a missão, o seu trabalho, o seu perdão para com as pessoas, a sua compreensão para com as pessoas. Faz um pacote de tudo isso aí, coloca isso e procura viver uma vida melhor. Esse é um apelo que eu faço para mim mesmo. A cada dia eu me desafio a isso, né? Porque é um desafio. A cada dia. Faça isso, aplique isso na sua vida. Tá certo? Obrigado por estar com a gente aí. Mais um Quarta Convida. Sempre reforço, temos uma entrevista muito bacana no nosso ConvidaCast no final desse mês de maio. Já temos preparado o nosso ConvidaCast para o mês de junho e já estamos preparando para o mês de julho. Então, sempre que a gente procura entrevistar pessoas, são pessoas com viés diferente de trabalho, de conduta na obra, na missão, e sempre trazendo alguma coisa muito bacana para nós, para o nosso ensinamento, para nos ajudar a caminhar cada dia com o nosso Cristo. Obrigado por estar conosco. Jesus te abençoe, Jesus te guarde, guarde a tua vida, guarde a tua casa, a tua família, livre do mal, livre de todas as pestes que estão aí. Jesus esteja abençoando o teu comércio, teu consultório, teu gabinete, o teu local de trabalho, onde você está, onde você estuda, a tua vizinhança. Jesus conceda graça a você, Jesus especial dê sabedoria, dê orientação para as autoridades para que possam contornar essa situação no sul do nosso país. Estamos gravando em maio de 2024, vivendo essa crise no Rio Grande do Sul. Jesus tenha misericórdia do nosso país, Jesus tenha misericórdia, em especial, desse momento triste que nós estamos vivendo. E até quarta que vem, mais um Quarta Convida. Light of the world, you stepped out
into darkness. Oh,